Bom, tem um personagem interessantíssimo na história do Brasil, entre outros, mas que foi abolicionista, foi republicano, foi o primeiro ministro da Fazenda do governo provisório do Deodoro. Ele teve uma política lá, uma tentativa de industrialização do país chamada encilhamento, enfim. Foi candidato à presidência da República numa chamada campanha civilista, perdeu a eleição. Mas é um homem extraordinário, com uma obra extraordinária e principalmente na área do direito. A professora Vera Lúcia Bogea Borges, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está aqui conosco. Professora Vera Lúcia, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, e bom dia aos ouvintes do jornal Nova Brasil e a sua equipe também. Obrigado. Professora Vera Lúcia, quem é esse personagem, então, que foi primeiro-ministro da Fazenda da República Brasileira? É muito importante falar do Rui Barbosa. Estamos falando de um homem que nasce em 1849, um baiano, em Salvador, e que vai falecer em Petrópolis em 1923. E hoje estamos falando dele exatamente por conta, em março, de 1923, ele falece na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele é um advogado, jornalista, jurista, político, diplomata, foi um grande orador também. Ele vem de uma família tradicional. O pai dele, João Barbosa de Oliveira, era um homem voltado para as questões ligadas à educação e à cultura e vai ter uma importância enorme na formação dele. Dentro daquele perfil tradicional do período do Império, porque ele ainda se forma nesse período do Império, apesar do grande destaque dele ser no período republicano, ele vai fazer os estudos preparatórios em Salvador e depois curso jurídico no Recife. E depois, mais tarde, como era uma tradição, ele muda para São Paulo, onde ele começa a publicar uma série de artigos na condição de um jornalista e após a sua formatura, em 1870, ele muda para o Rio de Janeiro. E como você bem anunciou na chamada dessa entrevista, ele vai ter duas grandes causas, que é a abolição da escravatura e a defesa do sistema federativo no Brasil. Ele foi candidato também à presidência da República uma ou duas vezes? Duas vezes. Uma delas bastante ruidosa, que é a campanha civilista que nós vamos ter. Essa campanha civilista ela vai ser de 1909 a 1910. O que é muito bacana observar nessa campanha civilista, Heródoto, é que ela é uma campanha sempre lembrada, como você mesmo colocou aí na abertura, pelo lado que perdeu, que foi o lado do Rui Barbosa. E essa campanha civilista, ela só surge a partir de uma oposição ao outro candidato, esse sim foi nosso presidente da República, entre 1910 e 1914, que era Hermes da Fonseca. Professora, por que ele foi também chamado de o Águia de Aia? Isso é muito importante. Temos que lembrar o cenário que nós estamos nesse momento. Já é o cenário da Primeira República, então já estamos na etapa, ele já havia passado pela Justiça, pela pasta da Justiça, também pelo Ministério da Fazenda, com a política do encilhamento, e no século XX nós vamos ter a segunda Conferência de Paz, que vai ser de junho até outubro de 1907. Na cidade de Haia, tivemos mais de 170 delegados reunidos de 44 países e desta vez as nações latino-americanas não foram esquecidas. E pela primeira vez o Brasil ia tomar um assento, isso era um gesto, uma questão internacional de grandes proporções e a representação do país deveria ser escolhida com muito cuidado, pois o que estava em jogo era o prestígio internacional. Ele vai participar dessa conferência e ele vai, dessa maneira, ser um grande orador e a partir daí é que ele conquista esse título, essa alcunha aí que a gente pode chamar de Águia de Aia no ano de 1907. Então a gente está às vésperas do que vai ser a primeira campanha eleitoral dele no ano de 1909. Mas ele recebeu críticas, sabe, Heródoto? Interessantíssimo. Eu acho que é um personagem que a gente precisa de vez em quando resgatar, né? Às vezes a gente aprende na escola, no curso regular, né? Mas aí a gente esquece. Então eu acho que de vez em quando é bom a gente levantar o nome de pessoas que deram uma contribuição, né, para o país se desenvolver, crescer, etc.
Sim, e penso que, principalmente no momento em que estamos, né, com tantas mudanças e com tantas transformações em termos políticos, ele vai ser muito importante, as ideias dele, se inspirando no modelo norte-americano para propor o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, porque nós tínhamos no período do Império o que a gente chamava do Supremo Tribunal de Justiça, que depois, com a primeira Constituição Republicana, vai ganhar esse nome aí que nós conhecemos. E sabemos o quanto é importante o papel de um STF no país. Professora Vera Lúcia, muito obrigado pela aula. Eu que agradeço e também, Heródoto, dizer uma coisa muito importante, o legado que esse homem deixa, com um espaço muito bacana, e se você provavelmente já conhece, mas os ouvintes tiverem a oportunidade de conhecer a casa de Rui Barbosa no bairro de Botafogo, onde é um grande lugar de pesquisa e o qual eu agradeço muitíssimo, porque ali muitas das minhas ideias foram construídas. Muito obrigado, professora. Até logo. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado. Professora Vera Lúcia Borges, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Só para refrescar um pouco a nossa memória, vou ler uma frase aqui do Rui Barbosa. E aí você que está acompanhando o jornal vai dizer se essa frase é de coisa velha ou se é atual. Vamos lá? Aspas. De tanto ver triunfar as unidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. E aí? Essa frase é antiga ou é atual? Qual é a sua avaliação? Essa frase, então, é o Rui Barbosa, entre outros, né? Autor de um livrinho que a gente lia muito, chamado Oração aos Monstros. Bom, enfim, está aí registrado, então. Eu ia até pedir uma musiquinha do Jackson do Pandeiro, que tem uma partezinha que eu não conseguiu. Mas só o pessoal saber que o Jackson do Pandeiro tem uma música que fala do Rui Barbosa. Não é? Fala de várias coisas da Bahia e fala também do grande Rui Barbosa, né, que é medido não pela sua estatura física, mas ele é medido... Ah, tem aí, pedacinho? É medido pela sua estatura moral. Foi mostrar pro americano que a Bahia já tem vez. Maravilhoso. Graças ao Rafael Tebas aqui agora, a pessoa tem uma criatividade aqui inacreditável. E você acabou de ouvir o celular que ele comprou lá na 25 de março.